בהתקלה, בני שבת מקבלה, בני שבת מקבלה. Olá, o Shabat aparece e vamos recebê-lo. Shalom, seja bem-vindo à casa do René Anusim. Vamos aos principais destaques da Parashá que será estudada nesse Shabat. A Parashá Balak muda das viagens do povo judeu no deserto para nos contar a história de Bilã, o profeta pagão que tentou amaldiçoar os filhos de Israel. Contratado por Balak, o rei de Moab, Bilã, concorda em embarcar numa jornada até o acampamento israelita. Entretanto, primeiro pede permissão a Deus e vai com a condição de que falaria apenas aquilo que Deus colocasse em sua boca. Durante a viagem, um anjo, brandindo uma espada, bloqueia o caminho de Bilã, fazendo com que a sua montaria se desviasse várias vezes da estrada. Incapaz de perceber o anjo, Bilã reage golpeando o jumento desobediente por várias vezes. Milagrosamente, Deus faz com que o animal fale com Bilã e Deus desvela os olhos do humilhado profeta para que possa ver o anjo em pé em seu caminho. O anjo então lembra Bilã, uma vez mais, que ele pode apenas falar palavras que o Criador colocar em sua boca. Chegando próximo do acampamento dos judeus, Bilã tenta amaldiçoá-los. Repetidamente, todas as vezes, Deus o impede e, em vez disso, ele termina por pronunciar várias bênçãos e preces para a consternação de Bilã. A porção termina com a licenciosidade dos homens judeus com as filhas promíscuas de Moabe e Midian. O incidente público de Zimri, um príncipe da tribo de Shimeon, com uma princesa medianita. Pinhas, neto de Arão, reage celosamente, furando-os até a morte com uma lança, detendo uma peste que Deus havia feito irromper no acampamento. Uau! A Parashá de Bilã, ela nos mostra de que forma, né? São eventos e elementos externos que unem as tribos, que unem as diferentes facetas do judaísmo, seja a Inquisição, seja o antissemitismo nas suas mais diferentes manifestações. Elas, quando se manifestam, elas tendem a unir o povo como um só povo. Uhum. E Bilã, ele vem a pedido e contratado por Balak, que era rei de Moabe, para amaldiçoar Israel. Nós vimos na última porção em que, principalmente na Haftará, o rei de Moabe, ele reivindica as terras de que supostamente Israel teria tomado de Moabe. Uhum. E não foi. Israel, na luta no deserto contra Og e Bashan, eles tomaram as terras de que Moabe já havia perdido para esses dois reis. E ele perdeu essas terras porque, na verdade, Bilã foi o feiticeiro que amaldiçoou Moabe para aquele momento, e Moabe invernou, perdendo aquele território para Og e Bashan, de quem Israel conquista nessa guerra do deserto. Então, essa é a defesa de que Iftar, nesta Haftará, ele faz nesse discurso com Moabe, dizendo: nós não tomamos o território de vocês. E é nessa frase, e é nessa palavra de que Balak contrata Bilã, dizendo: os seus efeitos de amaldiçoar são maiores do que os meus. Uhum. E sei que a quem abençoar será abençoado, e a quem amaldiçoar será amaldiçoado. E Bilã, ele, na verdade, muito embora gosta do prêmio da honra, da recompensa, do dinheiro fácil, ouro. Ele atende qualquer cliente que assim o faça.
Mas no tocante a Israel, ele também tinha predisposição de fazer gratuitamente, né? Que é o que nós chamamos de ódio gratuito. Ou seja, Moabe tinha seus motivos para temer a presença de Israel frente às suas fronteiras, aos seus territórios, né? Era uma justificativa até que legítima, já que ele se sentia ameaçado por essa presença. Agora, e Bilã? Bilã não tinha motivos. Não tinha motivos, e já na narrativa dessa escalada que nós trouxemos aqui, dos principais destaques, ela mostra que exatamente esse momento da humilhação em que o jumento fala com Bilã, ele tem a sua perna prensada entre os muros, né, o muro de pedras, de que anteriormente fora construído por Jacó e Lavã. Lavã de quem descende Bilã, né, de Harã, vindo atravessar aquelas muralhas para fazer mal a Israel. Lembre-se, vocês devem se lembrar de que houve um acordo, depois de que Lavã perseguiu Jacó, da visão do anjo, de que ele não molestasse Jacó, eles fizeram um acordo de que Jacó não ultrapassaria aqueles limites para prejudicar os descendentes de Lavã, e Lavã também e os seus descendentes não ultrapassariam aqueles limites para causar prejuízo aos filhos de Jacó. Então, Bilã, ele está ultrapassando essas fronteiras, não é isso, Manuel? Sim, é o que você falava, ele não tinha nada, ou seja, ele não tinha que ter medo por causa de Israel estar entrando, mas ele tinha também uma trava, que era esse pacto que tinha feito os seus antepassados, de que não ia afetar aos Bene Israel. Como descendente de Labán, ele não tinha permisso de passar esse limite para fazer algo em contra dos Bene Israel, não? E eu queria trazer uma coisa também que é interessante, não? Do que falávamos ali na introdução, e é que a Torá se toma o tempo para desviar a atenção do Sefer Bamidbar, que é um Sefer que está mostrando desde o começo até agora, este ponto, o sofrimento dos Bene Israel no deserto, não? E se toma o tempo para mostrar a perspectiva das pessoas de fora, do povo de Moab, por parte de Balac e o resto porque Balac era o rei de Moab, mas Moab e Amon se juntaram por causa do medo que tinham acerca dos Bene Israel estar tomando força, não? Porque tinham derrotado a Sihon e a Og, que eram dois grandes reis, e eram gigantes, não? Fala o Midrash que eles eram gigantes, não? Então a Torá se tomou tempo para falar-nos da perspectiva do pessoal de fora e como estavam as impressões do que eles estavam vivendo com a chegada deste povo que está nascendo, não? Era um povo que estava nascendo, estava saindo de Misraim e estava nesse período igual como um período quando os Bene Israel tomaram Israel na atualidade, não, no 48, ou seja, eles saíram desse midbar, ou seja, desse deserto que nós consideramos agora como um holocausto, se conhece como um holocausto, e agora eles estão entrando na terra. E os moradores da terra também, eles sentiram esse medo, esse terror, e começaram a guerra, não? E foi que o Eterno deu a nossos inimigos na mão, não? Mas é interessante como a Torá nos mostra a perspectiva de Balac, de Bilã. Eu queria trazer um comentário, não? Por que a Parashá se chama Balac? Por que não Bilã? Se Bilã parece que é o protagonista da Parashá, não? Mas é porque Balac, ele é um cara que foi muito inteligente. Ou seja, ele foi muito inteligente. É como ganhar a ganhar. Ou seja, ele ganhou do Bilã porque conseguiu fazer ele, levou ele na sua terra e conseguiu que ele aconselhara ele para saber como era que ia derrotar os Bene Israel. E também ganhou dos Bene Israel porque com o conselho de Bilã, ele conseguiu fazer cair dentro deles mesmos os Bene Israel. Eles não conseguiram amaldiçoar os Bene Israel. Os Bene Israel se afastaram da bênção, não? Então é um cara que ganhou e ganhou. Então realmente quem foi mais inteligente nesta história foi Balac. Porque Bilã, ele não conseguiu fazer o seu trabalho, não? Da forma que foi contratado para fazê-lo, não? Mas Balac sim, ele conseguiu ganhar de Israel, ou seja, não ganhar de Israel, mas deixar a Israel indefenso de alguma forma, e
também ganhou do Bilã porque ele conseguiu o conselho que estava precisando para... Ou seja, tudo isso serviu para que Bilã, nas sequências, né, nas várias tentativas de amaldiçoar, ele acabou descobrindo a blindagem de Israel e orientou, aconselhando Balaque de que forma que ele iria minar ia causar uma vulnerabilidade em Israel, de forma que ele sofresse uma baixa, né? Isso é o que acontece no final dessa paraxá, mas não antes de várias tentativas dessas maldições, né, de que acabam sendo transformadas em bênçãos. Então ele acaba destacando, é o que é muito oportuno. Nós consideramos que não é o que a nossa mãe e a nossa esposa ou até os nossos filhos pensam sobre nós. É importante, claro, é muito relevante, mas a partir do momento em que a pessoa que é indiferente com você, a pessoa que te odeia, né, e isso é declaradamente, e ela acaba te reconhecendo respeitosamente as suas virtudes, isso é muito bom. Isso é muito positivo a partir do momento em que teu oponente ele te respeita. Não por gostar de você, mas pelas suas qualidades, pelos seus atributos, pela sua competência, pelo seu desempenho, pelos seus resultados. E Bilã, ele acaba fazendo isso. Por isso que muitos dizem que Moshe, o profeta de Eretz Israel, é diferente do profeta das nações. Moisés, ele fazia muita torrerá, admoestação, repreendia, brigava. A todo momento ele estava brigando com o próprio povo para que ele se endireitasse. E Bilã é aquele que faz exatamente o contrário. Ele elogia, ele reconhece. Vocês são bons, seus acampamentos são dignos, quisera eu ter a morte dos justos que há entre eles. Então são sucessivos elogios e reconhecimentos de que Bilã acaba proferindo. E nessas várias tentativas dele e Balaque, eles acabam então descobrindo de que forma eles poderiam minar, né, esse bloqueio, essa proteção, essa blindagem de que Deus havia, nessa conexão de Israel, de que Deus havia blindado a nação de Israel. Ou seja, como diz o Hanô, eles haviam acabado de serem bem-sucedidos numa vitória de que Moabe e Amon, eles não conseguiram juntos, né? Ou seja, se eles derrotaram os nossos inimigos, também derrotarão a nós. Mas pelo contrário, eles tinham a blindagem também, porque na verdade Moisés e Israel, eles foram impedidos de molestar a Moabe em função da promessa que Deus tinha feito a Lote. Né? Lote, de quem descende essas duas nações, elas tinham a proteção da promessa que Deus fez a Lote. Agora, Midian não. Midian, ele será atacado, mesmo Moshe tendo tomado dali uma esposa, Tsípora, filha de Itró, de Jetro, mas eles se uniram naquilo que, nas armadilhas, nos tropeços. Né? E é nisso que nós nos preocupamos, né? As palavras de lisonjas, elas tendem a chegar muito mais próximo de nós, Renaud, a ponto de conhecer a nossa vulnerabilidade, de conhecer a nossa fragilidade, do momento em que somos fracos, na hora do dia ou da noite, ou em que circunstâncias nós temos as nossas defesas abertas. Então Bilã descobriu através desta forma de ser lisonjeio, ou seja, estas pessoas é a que nós permitimos chegar tão perto de nós a ponto de que descubra as nossas fragilidades, né? E eles, obviamente, todos nós preferimos pessoas que nos elogiem, que nos reconheçam e que nos respeitem, obviamente, né? Mas ao mesmo tempo nos tornamos vulneráveis a essas pessoas. E tinha um professor que me falava o seguinte: às vezes
a gente aprende mais do professor ruim que do professor que te lisonja, não? Que te halaga, que ele te fala coisas boas, não? Porque o professor ruim, ele te vai falar que você está fazendo mal de frente, não? E você vai saber. Mas às vezes o professor que te fala muito, te lisonja muito, ele te halaga, te fala muita coisa boa de ti, realmente você fica cego e não sabe onde que está o erro que você está tendo, não? E é o caso que aconteceu aqui. Ou seja, Vilã, ele teve a capacidade, porque às vezes o orgulho também ele nos deixa cegos, ele não nos deixa enxergar, por causa do mesmo de que nos sentimos mais do que realmente somos, não? Então, por isso que nós utilizamos a humildade e por isso que aos justos também se lhe fala o Hasid que vem do Gesed, não? Uma pessoa humilde, porque realmente quando nós chegamos a esse ponto de humildade, realmente o orgulho, ainda que seja bem sucedido, não tem um efeito negativo que tem aquelas pessoas que ainda têm que sanar, que têm que purificar essa parte da perspectiva, não? Porque às vezes nós somos afetados por causa disso, não? Às vezes demonstramos nesse processo de sentirmos merecedores de mais coisas de que realmente nós merecemos pelos nossos méritos, demonstramos que estamos faltos de muitas coisas, como foi o caso de Korah. Ou seja, Korah era um homem bem-sucedido, Korah era um homem justo, Korah era um homem respeitado pela comunidade, mas orgulho fez que ele se cegara e fora em contra de uma coisa que não tinha que ir, não? Então ele se achou mais meritório de algumas coisas e por isso foi que ele teve essa queda, onde ele mesmo teve que descender vivo ao Gehinnom, não? Então temos que cuidar muito quando somos parabenizados, quando recebemos esse Desconfia. tipo, não tanto desconfie, sino seja conhecedor das suas capacidades, seja conhecedor de seus próprios méritos. Ou seja, não se deixe levar pelas palavras, sino fique fazendo as coisas boas e não faça as coisas pelo que os demais falam. Faça as coisas pelo que o Eterno fala, que é realmente quando nós recebemos essas boas palavras dos céus, nós sim deveríamos sentir a alegria, não? Não orgulho, alegria. A diferença entre orgulho e a alegria, não? Que sim nos eleva, que é ao final o que nós precisamos, não? Nos fazer essa elevação, e é o que nós não conseguimos muitas vezes por causa dessa falha, não? E também não nos deixar levar pelos nossos olhos. Eu acho que é a grande lição da Parashá, não nos deixar levar pelos nossos olhos. E a nós, homens, que é bem complicado esse caso do que aconteceu ali, e eu não esperaria mais dos Bnei Israel, não? Mas se nos demonstra que eles também são seres humanos, mas também precisamos de aperfeiçoar essas coisas, não? E aperfeiçoando todas essas coisas. E eu me lembro que teve, ou seja, porque como eu estou aqui faz um tempo, ou seja, já tenho 20 anos neste caminho, eu me lembro que quando criança eu não conseguia entender essas coisas. Quando você fala uma criança de sedução, de olhar do homem para uma mulher, a criança, ele não entende, para ele é uma brincadeira, ele não sabe que realmente que um homem gosta de uma mulher, não? Mas agora, na atualidade, eu consigo entender isso, não? E é a preparação que nós temos que ter para ir colocando essa cortinha que nos deixa com proteção a esse defeito que nós temos como seres humanos, não? Porque os olhos podem ser tanto para olhar bom, ou Aima Tov, como para o Aima Ra, para olhar mal, não? Então temos que saber fazer com os nossos olhos as coisas boas, igual que com nossas palavras as coisas boas, não? Então essa é a grande lição desta Parashá, saber realmente na situação, porque como falava em uma dos comentários que estávamos fazendo da Parashá, saber ou fazer quando nós estamos dentro de uma situação, é diferente daquela pessoa que está fora da situação e ela está vendo a situação e ele fala, mas se eu tiver feito melhor. Mas realmente quando a gente está dentro da situação, às vezes o tempo não dá para pensar bem, não? Por isso é que nós temos que preparar a nossa memória
a nossa, ou seja, por isso que a Torá fala e repetirás, porque quando você repete, você se acostuma, você faz um hábito. E quando acontecem essas situações, o hábito, ele te vai salvar. Ele te vai dar, a salvação vai vir dessa repetição que você teve tanto, e é o que te vai deixar livre de cometer esse erro que aconteceu neste caso. As nossas personalidades, ela é forçada por aquilo dos hábitos em que nós criamos. Então, hábitos bons e hábitos não tão bons e hábitos ruins, né, são daquilo em que nós mesmos nos autodisciplinamos, se é que pode assim dizer. Então, os bons hábitos, ele cria, né, a sequência, nós criamos e desenvolvemos esses hábitos partindo do princípio do controle dos nossos instintos, pelos quais estamos sujeitos e pelos mesmos que tornou vulnerável todo Israel diante dos seus inimigos. Né? Então, Pinhas, ele aparece por último nesse cenário para trazer o controle sobre a situação de que parecia já estar perdido. Mas não porque a tentativa e a sedução investida contra Israel era para ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Moshe, Elazar e aqueles que constituíam a grande liderança, de que estes sim, se tivessem sido seduzidos, certamente teria sido fatal para todo o Bnei Israel. Então Pinhas, ele aparece nesse cenário para trazer o controle sobre a situação e despertar as pessoas que ainda não haviam se envolvido naquela sedução. Pessoal, isso e muitas outras coisas serão comentados nesse Shabat pelo mais competente Minyan. Que fala de Anusim para Anusim. Compartilhe este vídeo com seus amigos no Facebook e inscreva-se em nosso canal. Ative as notificações e seja um mantenedor da casa do Bnei Anusim. Esse programa é compartilhado com os ouvintes da Rádio Judaica Portuguesa. Shalom. Shalom. לך דודי, לקראת קלה, פני שבת מקבלה. לך דודי, לקראת קלה, פני שבת